Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos ao vivo aqui no estúdio do Web Summit 2022 em Lisboa, Portugal. Aqui são 2 horas e 13 minutos, 3 horas a mais que o horário de Brasília. E trouxemos aqui 2 convidados para essa conversa sobre transformação digital, uma jornada possível. Eduardo Peixoto, CEO do SESA. Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, obrigado aí. Obrigado a todos que estão nos assistindo agora. E Rui Coutinho, da Nova SBE. Olá. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma universidade portuguesa, super bem nos rankings internacionais, uma das mais conhecidas e renomadas universidades de Portugal. Então, vamos começar falando um pouco sobre palavrinhas que as pessoas confundem muito, né? Digitalização, transformação digital. O que é o quê, Eduardo? Bom, digitalização é um processo que ele já vem acontecendo há bastante tempo, né? Eu falo que desde 95 pelo menos, talvez até antes, se a gente voltar um pouco mais, vai começar a falar aqui da época que surgiu o transistor, os circuitos integrados e tal, mas talvez a gente comece a ver alguma mudança nos processos nas empresas a partir de 95, quando começa a internet efetivamente, e a gente vai substituindo o correio pelo correio eletrônico. Então, é uma primeira forma de digitalização. A gente muda o formato no qual a gente entrega as coisas, a forma talvez da gente se comunicar, e alguns ativos das empresas e parte dos processos, eles passam a fluir de uma forma digital. Isso é a digitalização, é uma otimização do que a gente tinha sem causar grandes impactos, sem causar o que a gente chama de uma mudança no modelo de negócio. Transformação digital, ela é mais profunda, ela causa uma transformação do modelo de negócio. E aí a gente olha para pelo menos 9 perspectivas, que é valor que é entregue, os canais de comunicação com os consumidores, a forma como a gente se relaciona com esses consumidores. Os próprios consumidores, eles mudam. A gente está falando de uma era onde os consumidores talvez fossem analógicos, e agora a gente cada vez mais vê no mercado de trabalho e aumentando o poder aquisitivo as pessoas que nasceram ali a partir de 95, com 25, 26 anos agora no mercado de trabalho, então esses consumidores também mudam. A forma como a gente captura valor do mercado, o modelo de receita também muda, passando muito de venda de produto a entrega de serviço, cobrança ou a receita por demanda, né? E também o que a gente faz dentro da empresa, a forma como a gente constrói esse valor, quais são as atividades, como que a gente se relaciona com os parceiros e também estrutura de custo. Se a gente fala de uma empresa que ela é transformada digitalmente, a estrutura de custo dela não se baseia mais em ativos físicos, vai se basear, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, nos dados, no que é já digital, no que é desmaterializado. Ô Rui, se fala, a primeira coisa, né, quando a gente fala em transformação digital, a gente pensa logo em computador, software, hardware, e esquece um pouco que, na verdade, começa nas pessoas, não é? Como é que isso deve funcionar na cabeça das pessoas? Ou seja, dos nascidos antes de 95? Essa é a armadilha, é considerar que o esforço de transformação digital é eminentemente digital. Quando na verdade transformação é uma atividade inerentemente humana. Então a tecnologia é uma grande alavanca, é o principal impulsionador de um conjunto muito alargado de mudanças que o Eduardo descreveu e que nos obrigam, enquanto indivíduos e enquanto organizações, as empresas não são entidades abstratas, elas são feitas de pessoas, obrigam-nos a uma forma de pensar diferente, a uma forma de agir diferente, e essa forma de pensar e essa forma de agir pressupõe mudanças mais substanciais, mais estruturais, na forma como nós pensamos uma empresa, na forma como gerimos uma empresa e na forma como trabalhamos. Alguns exemplos. Obviamente que, e se calhar é muito fácil todos perceberem, porque no contexto da pandemia do Covid-19, nós de uma forma ou de outra fomos muito obrigados a acelerar um esforço de adoção de um conjunto de práticas digitais, não tínhamos outras alternativas, mas a verdade é que a nossa percepção do digital mudou. Aquilo que hoje é uma empresa, aquilo que constitui uma empresa, é muito diferente. Já não há tanta necessidade da sede, do escritório, da secretária.
Work from anywhere. Podemos trabalhar de qualquer lado. A forma como produzimos e entregamos valor pode resultar de um conjunto de colaboradores, mas também de freelancers, gig economy, subcontratados, ou seja, a cadeia de valor, o supply chain muda substancialmente e nós começamos a usar cada vez mais recursos externos à própria organização, por exemplo, ou a forma como nós disponibilizamos a nossa proposta de valor ao mercado, a forma como compram o nosso produto ou acedem ao nosso serviço, muda também muito substancialmente. Eu antigamente vendia na loja, na rua, hoje eu vendo no marketplace que nem sequer é meu. Eu coloco no mercado digital. Ou seja, há muitas mudanças com as quais nós estamos a conviver todos os dias, mas que de facto, do ponto de vista das alterações que lhes estão subjacentes, exigem algo novo das empresas e, portanto, de nós enquanto indivíduos. Do ponto de vista do mindset, do ponto de vista da forma de pensar, mas do ponto de vista também das competências e do ponto de vista das ferramentas. Portanto, o digital, a tecnologia é um enabler, é uma alavanca dessa transformação, mas a transformação vai muito mais fundo e para além da tecnologia e coloca tudo em causa. Eduardo, é preciso ter maturidade, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista de empresa, para fazer essa transformação. Como é que as empresas podem se sentir maduras para fazer essa mudança? Uma excelente pergunta, Vanessa. Na verdade, quando a gente olha para as empresas, às vezes a gente fica se questionando o que é que falta, né, para que as empresas efetivamente entrem na era digital. Já usam planilhas eletrônicas, processadores de texto, e-mail, várias das ferramentas digitais aí disponíveis, elas são comuns hoje em todas as empresas. Dificilmente você vai encontrar alguma empresa que não está fazendo uso ainda dessas ferramentas, né? E aí eu comecei a pensar do ponto de vista de cultura, né? Quando a gente olha para a cultura e num modelo de cultura onde você tem as coisas menos visíveis, como as premissas que estão na cabeça da gente, os valores, até os artefatos. Olha, será que esses são os artefatos que significam que houve uma transformação digital? A minha conclusão é que não, esses são os artefatos que significam que houve uma digitalização ali, porque eles não efetivamente mudaram o modelo de negócio das empresas, eles melhoraram os processos, otimizaram os recursos, tornaram as empresas mais eficientes, mas ainda fazendo a mesma coisa, mantendo a mesma forma de relacionamento com seus consumidores. O salto que falta para a transformação digital é quando a gente começa a se perceber como uma empresa onde os ativos digitais, como dados, eles são mais relevantes para a geração de valor do que os ativos físicos, máquinas, escritórios, como o Rui falou, né, recursos financeiros, né, que são os que representam o fundamento, talvez, da competição na era industrial. O fundamento da competição na era digital são os dados. Eles não têm peso, né? Eles talvez não tenham o valor até que você dê a significância neles. Então, aí volta para a questão da cultura. Tenta encontrar na empresa os artefatos que significam que essa empresa está fazendo o melhor uso de dados, está conseguindo capturar dados e, a partir da captura desses dados, gerar mais valor de uma forma progressiva e exponencial para o seu próprio consumidor. Ou seja, o que eu capturo de valor, o que eu capturo de dados, eu transformo em mais valor e entrego cada vez mais valor. Um exemplo prático. É o que faz, por exemplo, vou dar o exemplo chave aqui, todo mundo usa, todo mundo conhece, um streaming digital. Você começa a ver ali, você faz uma assinatura e começa a ver filme através de um streaming digital. No começo, talvez tenha um padrão de sugestões para você, mas com o tempo, aquela plataforma vai entendendo o que você gosta de assistir, está capturando seus dados e começa a apresentar para você sugestões que são específicas para você. A personalização, que só é possível pela captura de dados. Essa personalização, ela tem mais valor, porque imagina você procurar o que você gosta quando a quantidade de filmes, né, disponíveis é imensa. Você perderia muito tempo procurando isso, né? Então,
essa é uma forma clara de que, ok, eu entrego alguma coisa digital, eu capturo dados através da minha entrega digital, eu me relaciono com o meu consumidor de uma forma digital, e o que eu capturo de dados nessa relação, através dos meus canais digitais, eu uso para aumentar o valor. Né? Amazon, então, nem se fala, porque começa de livro, e do que vai capturando, vai aumentando o portfólio de oferta, né? Vai entendendo o que é que o consumidor gosta ou não através das avaliações. Então, recomendações também dadas pela própria rede de consumidores da Amazon. Então, você começa a misturar o que é consumidor, o que é fornecedor, porque eu estou ali uma hora consumindo, uma hora eu estou fornecendo, e eu estou ajudando outros consumidores, outros fornecedores a entenderem melhor o que é que eles precisam. Dados é fundamental. O Rui pode falar mais sobre isso aí. Não, é uma mudança muito substancial na forma como pensamos uma organização. As correntes económicas do século passado diziam que uma empresa era tão mais competitiva quanto mais propriedade ou posse tinha dos seus principais fatores de produção. Hoje uma empresa digital é mais competitiva quanto mais acesso tiver a dados, não tanto quanto mais dados possuir. Aliás, ela não tem que ser dona dos dados, ela basta ter esse acesso. E, portanto, passamos a gerir uma empresa passamos a criar uma empresa para gerir essa abundância. E a forma como nós transformamos essa abundância em proposta de valor constantemente refinada é claramente uma mudança de transformação. O digital foi só a alavanca que permitiu que isso acontecesse, que permitiu que nós conseguíssemos capturar esses dados e, a partir desses dados, com algoritmos, pudéssemos refinar, melhorar a nossa proposta de valor. Portanto, isso obriga-nos a coisas diferentes nas empresas, e precisamos de pessoas que tenham esse tipo de modelo de pensamento, que tenham literacia digital, falávamos disso em off, que tenham capacidade para rapidamente se engajar e utilizar ferramentas digitais, mas que pensem também no modelo de negócio global da sua organização de uma forma muito diferente daquilo que era tradicional nas empresas. E não é só, e deixa-me só fazer esse sublinhado, Vanessa, não é só empresas digitais, Born Digital, empresa de software, não. É a empresa produtora de automóveis. Reparem, a empresa de automóveis mais valiosa do mundo é eminentemente uma empresa de data, que se chama Tesla, porque todos os seus veículos são sensores que estão a capturar informação que está a ser amealhada para um modelo de negócio de veículos autónomos e de internet das coisas conectadas. Nós vemos o varejo a adotar isso de forma muito clara, e não apenas o varejo Born Digital como a Amazon, como o varejo mais tradicional como o Magazine Luiza, ou aqui em Portugal o Continente ou o Pingo Doce. Bom, Portugal hoje tem sido visto no Brasil como uma porta de entrada para a Europa, para empresas e para pessoas. Né? Hoje, nunca houve tantos brasileiros morando em Portugal como hoje. Né? São oficialmente mais de 200 mil brasileiros que vivem em Portugal. É a comunidade estrangeira, a maior comunidade estrangeira a viver no país. E muitas empresas têm se interessado em se internacionalizar a partir de Portugal. O próprio Rui falou agora há pouco que a questão da transformação digital tem a ver com cultura, com mentes, né, com pessoas. Como é que é essa cultura da transformação digital em Portugal, né? E fazendo uma comparação com o Brasil, já que o Rui tem muito conhecimento também da realidade brasileira. Eu acho que em muitas circunstâncias, do ponto de vista de adoção de modelos de negócio digitais, o digital by default nas organizações, eu acho que no Brasil há empresas muito mais avançadas até do que em Portugal. A escala que o Brasil tem permite um conjunto de abordagens e de experimentos que, de facto, em Portugal, nós para conseguirmos essa escala temos que estar no mínimo no mercado europeu, o que significa que estamos a concorrer com todas essas, com todos estes países. Acho que há uma coisa que é mais ou menos comum, e isso é algo que é muito característico deste período que nós estamos a viver. Esta é a primeira vez na história da humanidade em que, eu diria, praticamente todos os países, não todos, ainda temos desigualdades profundas, mas praticamente todos os países estão mais ou menos em pé de igualdade, porque esta
vamos chamar assim, esta revolução industrial, permite-nos, a partir da internet, estarmos no centro do mundo. Eu consigo estar a servir Pequim, Brasília e Washington em simultâneo a partir de Lisboa. Portanto, não há um efeito de centralização, de deslocação geográfica, de periferia. E eu aí acredito que quer Portugal, que é um país periférico no contexto europeu, quer o Brasil, que é um continente, mas que tem uma capacidade de alcançar mercado americano, mercado europeu, mercado asiático, que Portugal, por exemplo, não tem. Nós estamos mais ou menos em pé de igualdade, porque temos as armas são as mesmas. É conectividade e talento. Okay? E isso nós temos. A capacidade que os nossos países têm de transformar, mais uma vez, também o seu talento é muito relevante. Não apenas naquilo que é sistema de ensino, que está trazendo aquilo que são competências digitais, já no ensino básico. Por exemplo, em Portugal, alguns dos casos de maior sucesso mostram em pequenas localidades as prefeituras, os municípios, entregando aulas de código desde os 6 anos de idade. 6 anos de idade, o código passa a ser obrigatório, como é a língua portuguesa, como é a língua inglesa, não é? Ou seja, a capacidade que os nossos países têm de trabalhar o talento também para a literacia digital e para a tecnologia, a capacidade que nós temos de reconverter talento. Qual é um dos dramas que nós estamos sentindo, e em Portugal estamos sentindo muito isso? Há, de facto, um gap, há uma necessidade de talento em áreas tecnológicas, ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, mas há muito talento disponível que não é destas áreas. E, portanto, nós temos que fazer este match, e isso pressupõe reskilling e upskilling, porque precisamos de trazer algumas pessoas para este lado, mas depois garantir que estas pessoas vão perceber que vão ter que continuar a aprender ao longo da vida. E eu aí acredito que esse esforço que quer em Portugal, quer no Brasil, está a acontecer e que nos coloca, depois com as afinidades culturais, aumenta substancialmente o potencial de mobilidade, não é? Porque as competências são basicamente as mesmas, estamos fazendo esse esforço de upskilling e de reskilling, estamos em pé de igualdade, pensamos o mundo de forma diferente, os modelos de negócio são semelhantes, são data-driven. Há a capacidade de quer empresas brasileiras, a partir de Portugal, penetrarem para o mercado europeu, quer também uma coisa que é um trauma para as empresas portuguesas, que é poderem internacionalizar no Brasil. Porque as nossas histórias de internacionalização no Brasil foram sempre difíceis, porque o Brasil tem especificidades próprias e é o que é. Essa dificuldade de também fazer mudança de mão de obra é uma realidade também mundial, né? Mas eu acho que sim, mas eu acho que este é o momento. Mas eu acho que este é o momento mais simples, porque há uma espécie de um level the playing field. Nós estamos todos basicamente à procura do mesmo, com dificuldades semelhantes. O mundo todo disputando. Sim, então, mas as oportunidades também são maiores. O que é interessante é que o recurso ou o ativo físico não é mais a diferença, né? Ter computador e ter internet é uma coisa barata. Mas ter os talentos, atrair e reter o talento é que vai fazer a diferença. Então, como fazer isso? Como é possível isso para a gente fazer esse fechamento aqui dessa nossa conversa? Olha, é uma atividade de magia, viu? Porque hoje o talento, diferente do ativo físico, ele tem mobilidade. Então ele escolhe aonde ele quer estar. Então a gente sempre agradece quando um talento procura o César. É uma jornada possível. É uma jornada possível. Há 2 anos era difícil, agora é pior, porque essa mobilidade nós hoje percebemos que de facto podemos trabalhar a partir de qualquer lado. Sim. Com home office. Estes últimos 2 anos tornaram, hoje, por exemplo, o talento que existe em Portugal não é apenas disputado pelas empresas que estão em Portugal, é disputado por todas as empresas do mundo, porque podem continuar a manter a pessoa em sua casa e ter colaboradores altamente eficientes. Portanto, a resposta à tua pergunta é: não sabemos, e quando soubermos vamos ganhar muito dinheiro com essa solução. É o principal desafio dos capitais humanos, né? E que quanto mais o talento ele escolhe para onde ele quer ir, então ele está avaliando o tempo inteiro, né? Para onde é que eu vou? Que empresa eu faço a aposta? Qual é a empresa onde eu vou aprender mais? E vão querer vão querer alinhar o seu propósito pessoal com o propósito da empresa. Isso vai ser muito importante. Eu acho aqui, eu sei que queres terminar, eu acho que há aqui um tema. Essas novas gerações, meninos com 25 anos ou até menos, eu tenho o meu filho mais velho, é dessa idade, e portanto eu tenho ainda muita dificuldade em compreender
exatamente se existe um padrão muito claro. Porque, por um lado, são muito purpose-driven, mas, por outro lado, estão a mudar de emprego por 50 euros mês. Ou seja, ainda tem também esse catch do salário, etc. Ou seja, e bem, não estou a criticar, ou seja, nós ainda não compreendemos totalmente o que é que estas novas gerações pensam e de que forma elas agem e se movem. Nós sabemos que elas querem ter flexibilidade, querem ter liberdade e querem sentir que fazem a diferença. Qual é também outro drama grande, não é drama, é desafio grande que nós temos? É que hoje temos diferentes gerações a conviverem dentro da mesma empresa. E há assimetrias de capacitação. Que é exatamente isso que o César trabalha, difíceis, né? Não é? Exatamente. E o que complica ou dificulta mais a transformação da maioria das empresas é a iliterácia digital dos gestores, né? Então, tem um trabalho enorme para fazer nas companhias tradicionais para que o time de gestores entenda essa nova geração, entenda de uma nova era, uma era digital, onde o principal para a sobrevivência e para o sucesso são outras ferramentas para poder, inclusive, atrair esses talentos que vão ajudar no processo de transformação. Eduardo, muito obrigada. Rui, muito obrigada também eu. pela participação aqui nessa nossa conversa. Fique ligado, teremos outros encontros aqui durante o Web Summit e até a próxima sexta-feira. E depois você pode entrar e rever esse e outros vídeos aqui no canal do César. Até a próxima!